A Argentina está decolando e com quase um ano e meio de governo, Javier Milei fez grandes reformas, promoveu muitas mudanças, o que está realmente resgatando a Argentina e tirando ela do buraco. Vamos ver um pouquinho mais sobre esse assunto. Seja bem-vindo ao canal, aqui é o Léo Vieira, trazendo as principais informações sobre o Brasil e o mundo. Bom, teve uma matéria aqui da Gazeta do Povo falando sobre vários detalhes aqui importantes a respeito do governo na Argentina, porque isso a gente pode trazer, fazer um paralelo aqui com o que está acontecendo no Brasil e até ver uma perspectiva de futuro. O que vai ser o futuro? Acho que não só no Brasil, porque isso acaba influenciando no mundo todo. Bom, Milei supera ceticismo mundial com revolução na economia argentina. Os resultados à frente da economia argentina têm levado a mudança na percepção sobre o presidente Javier Milei, até então tratado como figura caricata. A eficácia de sua agenda econômica, antivista com ceticismo pela comunidade internacional, cria dificuldades para críticos e adversários. Milei se define filosoficamente como anarcocapitalista e admite desprezo pelo Estado, que vê como instrumento de violência e coerção. Pragmaticamente, no Estado se considera um minarquista e busca reduzir ao máximo as regulações estatais. Bom, ele se considera um libertário, realmente quer reduzir o tamanho do Estado, e esse minarquista seria colocar o Estado no tamanho mínimo, só para o que seria o essencial. E há muitos debates a respeito do que seria o essencial. Mas com certeza não é ter, como na Argentina, que tem até uma empresa de linhas aéreas, então uma coisa assim que a gente vê aqui no Brasil que seria até um absurdo. E aqui no Brasil, né, para que uma petrolífera? Então, é algum dos casos que poderia privatizar. Petrobras, Correios, empresas elétricas que porventura o Brasil ainda tenha, então seria reduzir realmente ao básico, ao essencial. Existem discussões a respeito da educação. Se o governo deveria manter a cargo dessa questão da educação ou apenas regulando a educação, onde seria oferecido vouchers para estudantes, que aí os pais iriam decidir aonde iria colocar o seu filho, uma escola particular, dependendo do nível. Se quiser uma escola um pouquinho melhor, seria só complementar. E nisso, o Estado iria economizar, porque um aluno no Estado chega a custar cerca de 3 vezes o que ele custaria se ele tivesse matriculado numa escola particular. E isso a gente vê que o Estado realmente precisa reduzir de tamanho e reduzir gastos. Então, ou seja, vai ser um ensino melhor e com um gasto menor. Então a gente continua aqui. Quando assumiu em dezembro de 2023, Milei herdou gastos excessivos e desenfreados dos governos anteriores, inflação crescente e uma economia emaranhada em controles de capital e taxas de câmbio. Tudo aquilo que a gente vê que a esquerda normalmente faz, né? É o controle máximo, tem muito populismo, então para poder jogar pra galera, né? Para o eleitorado, começar a mandar um monte de subsídio, tentando abaixar os preços na marra. Isso gera mais inflação, porque começa a aumentar os gastos do governo, e o governo, por uma hora ou outra, acaba tendo que imprimir mais dinheiro. Então a gente vê que é aquela bola de neve que acaba sendo criada. E algumas décadas atrás o pessoal falava, a Argentina era tão rica, né, era tão próspera, que o pessoal até falava ser rico como um argentino. E aí bastou os sucessivos governos de esquerda para quebrar completamente a economia e chegar ao ponto que chegou. Aí ele simplesmente reverteu tudo isso que estava acontecendo. Como primeiro ato do governo, por meio de decretos de necessidade e de urgência, fez cortes significativos nos gastos públicos, entre eles a redução à metade do número de ministérios e demissão de 24 mil funcionários públicos temporários ou fantasmas, seguidos de medidas de desregulamentação da economia. Boa parte disso porque a grande tragédia do Brasil é o peso do Estado. Então, quando você começa a desregulamentar, você já facilita muito. O Estado ele não precisa nem facilitar, não precisa nem estimular, né, através de incentivos, nada disso. É só tirar essa burocracia tão exagerada. E aqui no Brasil é um manicômio, é impressionante. E essa questão da demissão reduziu o número de ministérios. E o que a gente vê quando o Lula entrou no governo? Ele aumentou o número de ministérios. Aqui o Milei, ele teve uma demissão de 24 mil funcionários públicos. O Lula fez o contrário, né? Porque no governo Bolsonaro tinha sido demitido vários desses, principalmente desses cargos comissionados, então tinha cortado essa galera. O Lula veio entupindo de tudo aí, todas essas estatais. Os Correios estão quebrando por conta disso, né? É um monte de incompetente, de sindicalista incompetente que tá lá no controle da estatal, acaba fazendo merda, e aí não tem outro resultado, né, a ser esperado, né, só quebradeira. E aí lá no governo do Milei, ele cortando vários funcionários, muitos cargos desnecessários, e cortando pela metade o número de ministérios. A gente começa a entender as diferenças aí. Em pouco mais de um ano de mandato, o país começou a colher os primeiros frutos da liberalização. A inflação anual caiu de quase 300% no início de 2024 para 67% em fevereiro desse ano. A taxa de pobreza, que em um primeiro momento
havia subido para 53%, no início de 2024 caiu para 38%, já no segundo semestre, índice menor do que quando assumiu o cargo. E em 2024, pela primeira vez em 123 anos, a Argentina não registrou déficit fiscal. Isso aqui é importante a gente levantar, porque pela primeira vez em mais de um século, a Argentina não registrou nenhum déficit. A gente vê o tamanho do gasto, de tanto que eles esbanjavam dinheiro e ficava nessa bola de neve, o governo se sustentando ali através de nada. Isso a gente precisa entender, precisa massificar, porque déficit não é vida, déficit só afunda. E um país, o Brasil, por exemplo, está chegando uma dívida pública de cerca de 9 trilhões de reais. É um absurdo. Só o juro dessa dívida vai aumentar 1 trilhão de reais por ano. Então é muito gasto. A gente precisa entender isso, porque esses governos que entram prometendo mundos e fundos, que vai resolver todos os problemas, que vai dar isso pro pobre, que vai fazer um monte de problema assistencial, um monte de projeto assistencialismo, ele está só enganando as pessoas. Que no final das contas chegaria nesse ponto aqui. Então, pela primeira vez, não registrou déficit fiscal em pelo menos 123 anos. E aí teve aquele problema que muita gente bateu, que a pobreza na Argentina aumentou muito, só que os índices para ser calculado a pobreza na Argentina, o valor é quase o valor do salário mínimo aqui no Brasil. Então, se você, o cara que está recebendo o salário mínimo é quase o pobre, já está classificado quase ali na linha da pobreza na Argentina. Aqui no Brasil é metade disso, chega a ser, acho que é cerca de R$ 600 para estar na extrema pobreza. Aliás, R$ 600 para estar na pobreza. Então, o que a gente considera aqui como pobreza, lá na Argentina seria já a extrema pobreza. Então, esses índices, o Lula, ele gosta de falar que ele tirou o povo da pobreza, ele só mudou os números, né? Vai aumentando, vai ampliando esse valor aí para ser considerado quando o valor se torna mais baixo, né, para ser considerado na pobreza, então você acaba tirando um monte de gente que recebia naquela faixa. Isso é importante para a gente entender o feito tão grande que foi essa questão do Milei. Aprovação internacional e reconhecimento do Milei. O reconhecimento de suas ideias não é traduzido apenas pelos indicadores macroeconômicos, mas por vozes influentes e veículos tradicionais. No início de abril, Milei foi incluído na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo em 2025, divulgada pela Time. O cientista político americano Ian Brenner, presidente do Eurasia Group, reconheceu em artigo na revista britânica que estava entre os céticos que ficaram surpresos com os resultados positivos. Isso aqui é muito importante porque ele acaba influenciando. Existe essa onda de estados autoritários querendo controlar tudo com mais poder, querendo fazer cada vez mais coisas e ao mesmo tempo, né, já que o estado quer fazer mais, então ele precisa de mais dinheiro, cobrando cada vez mais impostos à população, espremendo, achatando a pessoas contra a parede para poder extorquir cada vez mais. E aí chega um presidente que começa a reduzir gastos, reduzir o número de funcionários, reduzindo tudo isso, o que acontece? Isso acaba influenciando também outras nações. As pessoas começam a olhar para a gente, peraí, o cara conseguiu realmente reduzir o tamanho do Estado e melhorou muito, melhorou desse jeito. Isso provoca uma pressão muito grande nos outros governos também, por redução de gastos, redução dos custos, redução de funcionários públicos inúteis, de melhor eficiência, de cortar, privatizar empresas que não agregam em nada no Estado. Existe até o Correios estava querendo. Existe um chip, né? Um chip de celular que o Correios que produz. Eles estavam querendo desenvolver no Correios um marketplace como se fosse o Mercado Livre. Sabe, ideia só pode ser de sócia mesmo. Esse monte de pelego sindicalista que não tem know-how nenhum e quer se meter a fazer um monte de coisa. Mas tudo isso exige o quê? Dinheiro, né? Tudo isso é para fazer mais licitação, ter mais contrato, ter mais cupincha, mais gente para poder controlar. O resultado que é bom, né? Nunca chega. Isso a gente precisa levantar e entender bem para saber o que a gente pode estar fazendo. Bom, FMI dá voto de confiança e projeta crescimento expressivo. Para este ano, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, projeta que a economia argentina crescerá surpreendentes 5%. Em vez de falar em crescimento às taxas chinesas, o mundo em breve estará falando em crescimento às taxas argentinas, preconizou Milei em 11 de abril. Então, é um crescimento extraordinário para uma nação que até 2023 ali estava capengando, só indo para o buraco, e agora está falando em crescimento de 5% ao ano. Isso aqui é um milagre econômico de fato. Tudo isso acarretado por quê? Por conta de corte de gastos, aumento de eficiência, corte de pessoal inútil. É realmente cortar na carne, reduzir o tamanho do Estado. Tudo isso foi capaz de gerar esse, digamos, milagre econômico.
Outra parte importante para a gente levantar aqui as eleições de meio de mandato em outubro podem limitar seu poder. Serão renovados 127 dos 257 assentos da Câmara dos Deputados e 24 dos 72 assentos do Senado. Seu partido é pequeno e a falta de alianças firmes abre espaço para uma possível recuperação dos peronistas, o que pode assustar os mercados e comprometer seu projeto de reformas. Bom, sobre esse aspecto aqui eu acho importante a gente mencionar, existe essa possibilidade? Sim, existe. Mas enquanto o Milei está entregando resultados, enquanto ele está realmente conseguindo tirar a Argentina do buraco, e as pessoas estão percebendo isso, mais e mais pessoas estão saindo da pobreza, tá? Inclusive, teve até uma matéria que essa mídia socialista aí estava querendo colocar como se estivesse tudo errado, um monte de argentino tá começando a fazer viagens para outros países, inclusive para o Brasil, e comprando no Brasil, fazendo turismo e tudo. E eles estavam falando, a Argentina tá tão ruim que o pessoal tá viajando para outros países para poder comprar em outros países, porque aqui tava mais barato. Mas é claro, né? O valor do real está se desvalorizando. Antes era o brasileiro que ia lá para a Argentina, porque o real que você chegava lá valia muito mais. Né? Você não precisava nem fazer a conversão, o pessoal pegava o real mesmo, porque ele não era tão depreciado quanto o peso argentino. Isso se inverteu. O peso argentino conseguiu se valorizar, inclusive, diante do dólar. E se o próprio real está afundando frente ao dólar, então o peso argentino ficou bem mais caro em comparação ao que estava há um ano atrás, né? Por isso que acaba que quem estava recebendo o mesmo salário que estava recebendo lá na Argentina, hoje consegue chegar no Brasil e comprar muito mais coisa. Porque aqui, né, basicamente, a nossa moeda não está valendo nada, a gente está vendo o tanto que a inflação aqui está estourando, né? Você vai de um mês para outro, você vai no supermercado, você começa a comprar as coisas, você vê que está tudo mais caro. Mas, se as pessoas começarem a perceber essa melhoria no que está acontecendo, o Estado está se tornando mais eficiente, entre aspas, né? Está conseguindo, cortando, reduzindo o tamanho do Estado, é claro que vai melhorar, né? Isso garante que o Milei vai conseguir indicar muitos senadores e vários assentos lá na Câmara também. Então o pessoal coloca aqui que eles podem tentar, sim, né, através da propaganda, mídia, eles estão tentando boicotar o Milei de todas as formas, mas apesar de um partido pequeno, o Milei ele ainda conseguiu se eleger. Por quê? Por conta das ideias, as pessoas estão acordando para esse fato, estão buscando realmente pessoas que são contra o sistema, que estão ali para tentar cortar, fechar, reduzir a máquina pública. E isso é muito importante. Então, todas as pessoas que abraçarem essa causa, todos os candidatos, eles têm grandes chances de, inclusive, fazer a virada, né? De o Milei conseguir ainda mais apoio, mais força ainda no Congresso para poder passar mais reformas estruturantes e conseguir tirar a Argentina de vez do abismo. E aí a gente vai ver a inflação na Argentina mais baixa do que aqui no Brasil. Bom, eu gostaria de saber a sua opinião a respeito desse assunto, que é tão importante que a gente está vendo ao vivo e a cores o que acontece, a diferença entre um presidente que reduz o tamanho do Estado e lá começa a decolar com um crescimento de 5% ao ano, e aqui no Brasil, infelizmente, o pessoal, por alguma razão, votou num pinguço corrupto para colocar lá na presidência. O cara simplesmente está gastando feito um condenado. E aí, o que acontece? Inflação está estourando, os índices estão piorando, e o FMI já reduziu a estimativa de crescimento do Brasil, colocando só a 2%, e a gente imagina que ainda vai rever esse número algumas vezes aí para baixo, infelizmente. A gente está vendo aí ao vivo e a cores essas diferenças. Um cara pró-Estado, que é o Estado grande, maior, imprimindo dinheiro, controlando tudo, e o outro que está simplesmente reduzindo o tamanho do Estado. Se você quiser comentar, pode deixar aqui no campo dos comentários. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.